com os nossos modos. E então, mais uma vez, boa noite. Sinal Verde, aquele livrinho que puxa as nossas orelhas. E esse eu acho que é interessantíssimo. Ele já começa logo de cara aqui, ó, com a primeira frase aqui: manejar portas a pancadas ou pontapés. Em casa, né? Geralmente. E é até interessante esses ensinamentos, porque eles servem, inclusive, para nós tarefeiros, né? Quando a gente faz uma arrastar de cadeira, nós temos que ter todo, né? Tentar melhorar ao máximo o silêncio. E esse é em geral. Então, onde que mais pega a nossa casa, né? Às vezes a gente vai lá e bomba, bate a porta. Às vezes o vento, até o próprio vento faz um barulhão danado quando bate. Então a gente precisa estar sempre ali colocando um protetor ali, ou uma cavilha, né, na porta, para não deixar ela bater. Porque são coisas que perturbam, que destroem o bem-estar, que faz com que todo aquele sistema que a gente tem dentro de um ambiente, ele se dissipa, ele perde aquele sentido. E até o bater de uma porta, ele atrapalha, às vezes, na harmonia, até da nossa casa. Principalmente quando nós ali, né, estivermos num momento de raiva, um momento raivoso, e alguém vai, pumba, aí a coisa fica até pior ainda. Fica pior, porque isso tira totalmente a harmonia de um lugar. Seja no escritório, seja em casa, seja em qualquer lugar. Então nós temos que evitar de bater portas e janelas, sempre ter o cuidado de encostá-las, né, com muito cuidado. Isso contribui para quê? Para que os ambientes fiquem serenos, né, a harmonia fique serena, porque quebra aquela corrente. Por exemplo, aqui a gente não pede para nós desligarmos ou, né, colocarmos os celulares no modo avião, porque aquela própria corrente, aquela sintonia que está ali, atrapalha a sintonia espiritual. Eu não sei como é que eles se viram, né, aí com tanto celular, mas pelo menos aonde a gente pode ajudar, a gente ajuda, tá certo? Então, voltando para o manejar portas a pancadas ou a pontapés, não é legal. A gente tem que tomar esse cuidado. E é algo de educação também. É algo que nós precisamos nos corrigir. Não é legal você bater porta. Não é legal você bater uma janela. Fazer com delicadeza, com cuidado. Todo mundo faz isso? Como eu já li isso já umas 50 vezes, e muitas vezes na aula que a gente dá, a gente fala sobre isso, eu já melhorei 80%. Eu já melhorei. Então eu procuro ao máximo, eu preciso dar exemplo, né? Então eu procuro ao máximo fazer a coisa, né, em casa e tal, porque a melhor forma é o exemplo que a gente passa. Se eu der exemplo em casa batendo porta, precisa pôr a borracha para amortecer, né, a nossa raiva. Pá. Mas nem todas estão com essa borrachinha, viu? Infelizmente. Mas é um ensinamento de modos que nós temos desagradáveis. Então é aquilo que eu falei, me perdoe, não sou eu, André Luiz, Chico Xavier, que passaram isso para nós. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Principalmente numa casa onde nós, como aqui estamos, né?
não sei se, então, em vez de, vou fazer um exemplo, a gente costuma muito fazer isso. Não podemos fazer isso. Nós temos que fazer. É que ela é pesada, mas uma mão só é difícil. Mas seria esse o procedimento que nós temos que ter, não só aqui, como em casa. E mais uma vez, por quê? Porque destrói a harmonia do ambiente onde você está. E é um modo desagradável. Irrita, às vezes, tem pessoas que não gostam desse tipo de procedimento e você... A pessoa está fazendo ali está lendo, está conversando com outra pessoa e você vai lá e... Quebra, não quebra a sintonia? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Já? É algo interessante. Então, por exemplo, todas as tarefas aqui, quando termina, às vezes, uma reunião, vocês escutam... Falei, meu Deus do céu. Aí, vai aos pouquinhos. Gente, não pode arrastar a cadeira, nós temos que ter cuidado. Porque é mania, nós somos cheios de manias. E às vezes isso passa totalmente desapercebido no nosso cotidiano. Fica aí o lembrete. Tem mais, viu, gente? Não acaba aqui não. Censurar os pratos servidos à mesa. Ui! Censurar os pratos servidos à mesa. Esse prato, o prato de alimentação, nossa, aqui não está legal, está salgado, está doce demais, olha, está quente, está frio. Principalmente quando quando você vai à casa de alguém, você já pensou, eu acho que aí é mais difícil de alguém fazer alguma censura com aquilo que está sendo servido, né? Eu lembro sempre dessa história que aconteceu, e é uma história lá do pré-primário, que era o bife indesejado. Lembra dessa história? O bife de fígado indesejado? Lembra dessa história? Passava não sei qual cartilha lá, que um certo dia um senhor foi almoçar na casa de uma família, né? E ele odiava, ele não gostava de fígado, né? Aí ele chega na casa, ser bem recebido, tal, senta-se à mesa e está de frente com um belo de um pratão na meia da mesa de quê? Bifes de fígado. Ele olhou, né? Aí a patroa, né? A pessoa que estava encarregada, pegou o bife, colocou no prato dele e serviu todos aqueles que estavam selados. E ele ali, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse bife? Eu olhava para um, olhava para um outro. De repente, ele percebeu que estavam todos já, tinham comido e ninguém estava olhando para ele. Ele pegou o bife e jogou debaixo da mesa. Bom, até aí foi bem e tal, ele comendo. De repente, a esposa da pessoa que estava ali encarregada: nossa, João, você gosta tanto de bife assim que você já comeu tudo? Pega outro! Então, vocês imaginarem, né? Isso numa casa de outras pessoas. Agora, na nossa casa, a gente tem um pouco mais de liberdade. Mas vocês já passaram, assim, né? Uma pessoa fez com tanto carinho o almoço, a janta, e chega lá, não gosto disso, está frio, está... Eu não sei ainda, acho que existe isso muito dentro das famílias, deve existir, de você acabar recusar aquilo que está sendo colocado à sua mesa. Então, é um modo muito feio da gente, né? Só se tiver muito assim, às vezes salgado e tal, mas você não precisa falar, deixa do lado no prato. Nós não precisamos, não estou bem e tal. É educado. Você põe do lado. Mas em casa a gente tem essa liberdade de falar, mas com muito carinho, né? Sem desprezar todo o trabalho, por exemplo, que alguém fez aquela refeição. Do nosso lado, é um modo desagradável. Sentar-se desgovernadamente.
que ele quis dizer com isso? Né? Às vezes a gente senta, né, de forma totalmente como se estivesse, né, deitado no sofá, sentar-se de uma forma bem, né? Ou quando as mulheres estão com um vestido e sentar de uma forma, né, que possa ficar, né, ainda mais quando tiver homens e ficar ali se mostrando. Então, os homens sentar também de uma forma errada, uma cadeira. Até a forma de nós nos colocarmos à mesa, nós temos que pensar nisso, né? Quando é assim, são algumas etiquetas, né? Você jamais pode sentar-se à mesa e colocar os dois braços apoiados na mesa. Você não deve fazer isso. E sim com os cotovelos encolhidos. Porque isso é né, não é um lugar ali para você descansar, e sim alimentar. É uma etiqueta, é algo, né, que às vezes se perde no tempo. Às vezes a gente perde isso aí, mas é uma forma de nós nos educarmos. Mas o principal não é esse, o principal é nós falarmos ou criticarmos o que está colocado à nossa frente. Seja mãe, pai, tio, avô, quem quer que seja. Temos que ser o máximo possível sutil para tecer qualquer comentário negativo com relação àquela comida que está sendo colocada. E um dos momentos mais importantes e felizes que nós podemos ter é quando nós vamos iniciar uma refeição. A gente não precisa, assim, não, cada um tem um modo, eu vejo que cada um tem um jeito. Tem pessoas que fazem o sinal da cruz, tem outras pessoas que fazem o sinal, cada um tem um jeito. Mas não precisa você, por exemplo, não precisa ficar fazendo nada disso. É simplesmente, através do seu próprio pensamento, fazer um agradecimento. Obrigado, Senhor, por esse prato que está à minha frente. Mas não, é um agradecimento. Isso contribui, né, para que aquela alimentação contribua, que ela venha, né, que ela seja com bastante energia boa para o nosso organismo. E eu falo, e até aproveitando, eu falo muito, às vezes, de nós evitarmos de nos alimentarmos assistindo televisão. Isso é dos modos mais perversos que nós podemos fazer conosco mesmo. Porque a gente não sabe nem o que está colocando, né? A gente não mastiga. E o pior é que quando tem uma notícia, geralmente na hora do almoço, que tem os noticiários, né? Que escorrem sangue da televisão. É quando a gente fica mais ainda, esquece o que está comendo, põe a comida para dentro e, né? Nos restaurantes isso é normal, tinha muito, não sei se hoje tem, hoje eu não almoço muitas vezes, mas tem muitos lugares que na hora do almoço coloca a televisão ali. Então é um momento que você tem para conversar, né? Come devagar, mastigue bem o alimento, que faz bem para a saúde. E quando você está ali, né, comendo sem prestar atenção no que está comendo, aquilo é um veneno, é um verdadeiro veneno para nós. Então, é uma forma, inclusive, de nós não cairmos, né, nós evitarmos esse tipo de situação. Não seria nem desagradável, mas é ruim para nós mesmos, para a nossa própria saúde. Quantos médicos que nós já fomos, eles não falam, mastigue a comida bem, né? Absorva o alimento, mastigue, absorva a vitamina, entenda que aquilo está sendo um alimento que vai te fazer bem, agradecer por aquele momento. Isso aqui, olha, assoar-se, sabe o que é assoar? Aquele negócio do assoar o nariz. E examinar os resíduos recolhidos no lenço. Gente, eu falei para vocês que a coisa é brava. Junto dos outros. Esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Olha, a gente vê as coisas assim, meio esquisitas, que
acho que vale a pena, né? A pessoa, tudo bem, se o senhor está ali, está resfriado, ou, sei lá, fez qualquer coisa, evita de assoar, né? De assoar o nariz, principalmente quando está na frente de alguém. Porque, né, a gente... Então, evita ao máximo de fazer isso. E, principalmente, a hora que você assoar, porque antigamente, quando isso tinha, era mania, nós temos um lenço ao bolso, né? Então, a pessoa suave ficava ali... fazendo análise daquilo que despojou. Então, é horrível o negócio desse. Então, tomemos cuidado, né? Eu vou até falar uma coisa. Eu tenho aqui no meu bolso um lenço. Mas esse lenço, ele, como educação, eu levo ele quando tiver alguma necessidade para servir uma dama, uma mulher. Isso é coisa dos antigos, né? Que faziam esse tipo, né? Então, o homem, ele, né? Hoje está difícil isso, né? Mas eu peguei, desde os meus pais, eu não consigo, é uma mania minha, virou mania, de eu sair com um lenço. Mas o lenço, ele tem que ser evitado, obviamente, de ser, né, feito o que estou acabando de falar. Mas, por exemplo, alguma senhora que esteja ali passando mal, você vai e dá o lenço, você nem empresta, você doa o lenço. Era algo que se fazia antigamente, né? Mas só para as donzelas, viu? Não é só para as mulheres. Mas aqui a brincadeira aqui é de nós não fazermos isso, né? Abrir, fazer aos quatro cantos aí, evitar. Nossa. Bocejar. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Eu estou falando aqui, né? Aí, sei lá, acho que ela começa. O que para mim representa isso? Eu não estou agradando. Que a minha palestra, ou quem quer que seja, não está legal. Mas isso, inclusive, se torna, às vezes, é como dar risada. Você já viram alguém? Você está no meio de todo mundo, começa a dar risada, todo mundo dá risada. E o bocejar, por incrível que pareça, eu só de fazer já está me dando vontade de bocejar. E o bocejar, ele também é viciante, né? E algumas pessoas falam, não, quando você está bocejando muito, falam, não, você está com encosto, né? Ou você está com algum quebranto, alguma coisa nesse sentido. E nós podemos, assim, com prática, evitar de bocejar. Você pode bocejar de uma forma bem mais, né? Põe a mão, ou põe ela para dentro, devagarzinho, porque não é legal. Você está conversando com a pessoa, e boceja, ou você está jantando e está bocejando, está comendo, ou está com alguém. Isso é um sinal de desrespeito, é um sinal de que você não está gostando de estar com alguém, tá? São formas que a gente, de uma certa forma, está aprendendo, ou está ouvindo, ou já aprendemos lá atrás. Falar como quem agride. Principalmente quando nós elevamos o nosso tom de voz para agredir. Você está perdendo, você está ali numa conversa, a pessoa está, de uma certa forma, ela está não está legal, o que ela está falando está te irritando, e para você ganhar naquela briga, você aumenta e agride. Porque aí a melhor forma de você se defender é a agressão. Que se diz a melhor forma, mas é isso o correto? Não. Né? Então a gente jamais deve gritar ou elevar a voz para quem quer que seja. E se nós aprendermos isso, nós vamos aprender que quando numa discussão, numa briga calorosa tal, quanto mais você reduzir, né, baixar o seu tom de voz, quem está gritando vai baixar também. Você de uma forma ensina, de uma forma você consegue, né, manter um equilíbrio. Porque se a pessoa está gritando, você vai gritar.
ela não vai se contentar com que você, na altura da sua voz, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar mais ainda. E por sua vez, você vai falar mais alto. Daqui a pouco, estão berrando ali os dois e não estão ouvindo mais nada. Aí começa a sair até que não deve, de agressão. Então, é por aí mesmo. Então a gente tem que, né, isso é desagradável. Modos desagradáveis. Então, falar como quem agride não é legal. Baixa o tom de voz. A pessoa está gritando, espera ela se acalmar, para que você possa, ouça pelo menos. Porque quando a pessoa está gritando, ela quer que você ouça o que ela está dizendo. Então você pode ouvir, mas depois você pode, de uma forma bem educada, colocar: olha, podemos conversar, ou vamos fazer o seguinte, vamos tentar conduzir desta forma, para que a gente não... A realidade pode ser outra. Enfim, existem N maneiras de nós contornarmos uma conversa que fica muito calorosa, muito acalentada. É difícil? Muitas vezes pode ser, né? A gente perde um pouco o nosso jeito, pode até se despreparar um pouco numa conversa. Mas a gente precisa ter isso em mente. Precisa aguardar os bons modos e colocar nas horas mais importantes. Efusões afetivas exageradas em público. Efusões afetivas exageradas, né? Então você começa a exagerar nas suas colocações, começa a exagerar nas suas, até como ele diz aqui, né? As afeições que a gente possa ter de quem quer que seja. Então nós temos que até nisso ser moderados. É interessante, né? Porque se eu, por exemplo, agrado demais ela e não agrado você, já vai ser motivo de algum... Não é? Se eu der atenção para um e não der para outro, já é motivo de briga. Então deve ser evitar. Exatamente. Então, por exemplo, uma postura de quem dá aula, de quem é professor. Né? Porque às vezes até o próprio professor, ele gosta daquele aluno, porque é estudioso, né? Ele fez a lição e ele acaba se dirigindo para aquele aluno, porque ele corresponde. E os outros que estão lá vão ficar com mais raiva ainda, porque ele não está tendo a devida atenção. Então, até nisso a gente precisa tomar cuidado. Interromper a conversação alheia. Vocês estão conversando. Posso falar um negócio? Dá licença um pouquinho, não sei o quê. É normal isso? É. Eu estou com pressa de falar alguma coisa. Eu estou com pressa de colocar a minha informação para quem quer que seja. E eu interrompo o que está ali. Então, se eu me manter já na frente, aguardando o que vai acontecer, o que vai acontecer? As pessoas vão se tocar e vão perceber que eu estou prestando atenção. Pois não, você quer falar com a gente? Aí eu posso falar. Não acontece isso, né? Então, vocês estão conversando as duas, eu vou ficar aqui. Eu vou chamar a atenção das duas de uma certa forma. Você está olhando aí? Você vai perguntar para mim, né? O que você está me olhando? Não, eu só queria dizer que o táxi que a senhora pediu está esperando. Pode ser algo mais ou menos parecido com isso. Ou não interromper, porque às vezes estão ali num assunto muito importante e você interrompe e aí aquela conversa se desfaz. Então nós temos que aprender até isso, a não interromper a conversa alheia. Saber é paciência, é cuidado, ter atenção. Eu estou lendo esse livrinho aqui, viu, dona? Esse que puxa nossas orelhas, tudo de bom, né? Venha puxar aqui, ó. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito. Isso é importante em qualquer lugar, né? Você tendo respeito, respeitar outrem, ser gentil com quem quer que seja. Mesmo que a pessoa não esteja lhe agradando, seja gentil, mostre gentileza, mostre respeito, porque é uma forma de nós fazermos o quê? Caridade.
Por quê que é uma forma de fazer caridade eu sendo gentil? Quem pode me ajudar? Por que ele diz aqui que também significa caridade? Que é uma forma de agradar aquele que ensina. De agradar aquele, pode ser. Mas você, nisso, você ensina a gentilidade para as pessoas. E elas, da mesma forma, se elas acatarem, se elas entenderem que mesmo que vocês não sejam, na pessoa não sejam as melhores, ela vai acabar te deixando, né, tendo menos raiva, vamos dizer assim, de você. Porque você, de uma forma gentil, de uma forma de tratar bem as pessoas, você demonstra que você não, que alguém possa ter uma imagem difícil, diferente sua. Você transmite, né, você transmite sinceridade, transmite uma condição melhor de não briga, de ser paciente. Então, essa questão de sermos gentis é uma forma de nós respeitarmos quem quer que seja que esteja do outro lado. A gentileza e o respeito. Respeitar quem está à nossa frente. É caridade. Porque você está dando exemplo, bons exemplos. Chega de puxão de orelha por hoje. Boa noite a todos que estão chegando agora. Sejam bem-vindos à nossa casa Recomeço. Estamos aqui no Jordanópolis, né, no bairro Jordanópolis. Hoje é um dia que nós temos uma tarefa, parte médica, né, de curas, de trabalhos, e é um trabalho muito importante que ajuda muito no nosso bem-estar, né? Mas, acima de tudo, como foi dito, a cura, ela vem de quem? De nós mesmos. Ela inicia-se aqui, ó, no salão. Quando nós passamos a palavra, né, quando o palestrante vai estar aqui colocando as palavras de Jesus, esse é o melhor remédio para quem quer que seja. E a espiritualidade, da mesma forma, nos mostrou que é possível também nos ajudar na parte física, na parte espiritual. E as casas que trabalham fazem essa tarefa também, porque é permitido por Deus, é permitido pela espiritualidade fazer um trabalho de ajuda. E a gente sempre costuma dizer que a parte médica, né, os tratamentos médicos espiritual não substituem o tratamento médico científico. Tá? Isso é importante. Pode ajudar bastante, pode, mas nunca dispensar o tratamento da parte científica humana, né? Porque ainda, eu não sei se nós vamos chegar lá ainda, as curas são realizadas muito mais no perispírito do que no próprio corpo físico. Já está acontecendo de termos aí, né? Já tivemos vários tratamentos que a parte física foi tratada da mesma forma. Mas aí vai muito mais de quem está ali recebendo, da fé da pessoa. Então hoje, segunda, é um tratamento, né, médico espiritual, e que todos possam, né, já a partir desse instante, estarem sendo tratados, porque a espiritualidade que nos assiste hoje, os benfeitores, são direcionados para esse fim. Tá bom? Eu gostaria de, antes de iniciarmos a palestra, darmos alguns recados. Primeiro, nós solicitamos desligar os celulares ou colocar no modo avião. Ainda estão abertas as matrículas para quem quer estudar, se aprofundar na doutrina, conhecer melhor a doutrina espírita, a doutrina kardecista, que para mim é uma das mais completas que existe. Para mim, tá? Porque nos mostra a verdade, nos mostra, diz aqui quando levantou, né? É o levantar não é do lençol, como é que chama a expressão? Do véu, levantar do véu, isso. A doutrina levantou o véu que estava encobrindo, ela abriu aquilo que estava escondido. Então, é uma ótima oportunidade para nós aprendermos, nos aprofundarmos. Então, quem quer ainda, dá tempo. As aulas já começaram, mas se alguém tiver interessado,
vai até o final de fevereiro as matrículas. É só dar o nome lá na secretaria. As aulas acontecem às terças-feiras, das 20 às 22 horas, pela internet. A gente sempre está pedindo a doação de alimentos não perecíveis para nós atendermos 30 famílias que a casa assiste. Então, toda ajuda nesse sentido será muito bem aqui colocada por nós. Nós temos também as aulas de yoga. Quem gosta de yoga tem as quintas e as sextas. As quintas é à tarde e as sextas à noite. Nós temos aqui a nossa mestra Lídia, que dá essas aulas para nós. Quem tiver tempo, é muito bom, é gostoso. Temos um bazar também do lado da entrada. Quem puder, dar uma passada lá para ver os produtos. E quem puder doar roupas, algum tipo de brinquedo, alguma coisa que esteja em bom jeito, de boa forma ali, nós também aceitamos. Subindo as escadas, temos a biblioteca. Quem quiser ver algum livro espírita, pode levar para casa se quiser. É só subir na escada, tem ali uma biblioteca lá em cima, que está aberto para todos, tá bom? E também nós temos o trabalhinho da doação de lãs. Está calor, mas as lãs que a gente pede para doar são aqueles quadradinhos do amor, que as tarefeiras da casa costuram, fazem o tricô, e é a hora certa, porque a gente vai estar fazendo para mês de julho, agosto, quando realmente há necessidade de ir ali agasalhar uma criança, através de um cobertor, de um sobretudo lá para as pessoas que não têm condições. Tá bom? Tem bastante coisa aí, Então vamos lá. Então que a gente possa se recolher nesse instante, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, deixando que o ombro fique bem à vontade, os nervos faciais, inclusive os músculos, para que nesse instante possamos estar receptivos e abertos para os benfeitores desta casa, esses irmãos que desde o início desta segunda-feira já aqui chegaram, prepararam o nosso salão para nos receber. E é um momento onde a gente pode se comunicar com eles em espírito, pensamento, para colocar as nossas necessidades, para buscar aquilo que eu preciso de um bom emprego, saúde, fortalecimento, que nós nesse instante possamos fazer esse acolhimento, bem gostoso, com eles em pensamento. E com certeza, todas essas súplicas serão levadas ao nosso Pai maior. E aproveitando este momento de luz, esta corrente que aqui estamos formando, levar para aqueles que não puderam estar presentes a esta reunião, por aqueles que estão em casa, irmãos, filhos, sobrinhos, enfim, todos aqueles que não puderam estar presentes, que nós possamos levar esta energia boa, esta luz, para todos aqueles que são colocados em nossos pensamentos nesse instante. E também vibrarmos pelos que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, os andarilhos, pelos cárceres, enfim, vibrar boas energias para que eles possam, da mesma forma, receber, através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas energias, este aconchego. E por que não também vibrarmos pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo Brasil e pelo planeta, que com muito carinho nos recebeu, nos aconchega, nos dá a oportunidade do nosso estudos, do nosso acolhimento e do nosso crescimento material e espiritual. E assim, em espírito, nos ajoelhamos perante Jesus e a Ele dizemos: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem, que possamos receber a nossa palestrante com muito carinho, que irá trazer, com certeza, os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. Seja bem-vinda e uma excelente palestra para você. Eu vou te pedir para você fazer um encerramento. Depois? Mais R$500 na conta. Tá bom, eu já vou deixar lá na Secretaria Espiritual. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Deixa eu avisar. Vou passar lá. Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados também. Como sempre, eu agradeço, a oportunidade da tarefa. Peço aí para os amigos mentores espirituais dessa nossa casa, que me traga sempre um pouquinho de boa intuição, para cada um de nós, aquela tranquilidade de sempre. Para eles eu agradeço demais e peço que essa nossa comunhão transcorra de uma forma tranquila, até a hora que a gente for chegar lá em casa. Na casa de vocês, não é na minha não, tá bom? Boa noite, pessoal da internet também, É os mesmos dizeres para os senhores. Então vamos lá. Nós vamos iniciar esse nosso bate-papo de hoje com os seguintes dizeres do Livro dos Espíritos, lá na questão 171, dados feitos por Allan Kardec e respondida pela Boa Espiritualidade. Lá está assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Eles respondem para Kardec: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aí nós vamos falar um cadinho mais lá para frente, a gente vai dar uma esmiuçada nesses dizeres. Mas há uma outra colocação que eu quero fazer, que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 17, nos versículos 10 ao 13, que lá fala assim: seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Bom, o tema nosso de hoje é: a encarnação é um castigo? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e nós vamos ver vários itens, que nos transportam ao esclarecimento dessa questão, Então nós estamos falando desses dois itens que nós comentamos aqui. Na verdade, nós estamos falando de uma troca de corpos, Nós falamos de João Batista, de Elias, que Jesus falou que já havia vindo, E aí nós falamos também no que se funda o dogma da reencarnação. Então, nós estamos falando, na verdade, se a gente fosse sintetizar aqui, sobre reencarnação e o porquê dela. Mas nós vamos ter uma visão um pouco mais diferenciada, ou talvez um pouco mais profunda, do porquê a reencarnação, Mas o que é a reencarnação?
A reencarnação é falado lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4 também. Lá está assim: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, a reencarnação, se nós fôssemos verificar, eu acho que até já comentei aqui algumas vezes, que a reencarnação, ela, na verdade, é uma escada que todos nós teremos que subir, como encarnados e como os desencarnados também, porque faz parte nossa como seres espirituais, espíritos que estamos hoje encarnados ainda, né? Mas nós ainda também vamos desencarnar mais algumas outras vezes. O que nós fazemos nos degraus quando nós estamos encarnados? Nós hoje subimos alguns degraus e às vezes pela nossa forma de pensar e agir, não é, no nosso dia a dia, às vezes nós subimos 2, decaímos meio, às vezes aprontamos mais, não é? E decaímos mais meio, mas amanhã ou depois nós construímos algumas outras coisas, temos algumas outras posturas, e aí nós conseguimos reaver aquele meio degrau, não é? Ou mais um degrau inteiro e conseguimos subir. E a nossa vida é assim, nesse vai e vem, dentro das encarnações e reencarnações. E como desencarnado, também isso acontece. Porque não é porque, como diz o outro, a gente morreu e virou santo, nem virou anjo, né? E normalmente quando uma pessoa parte para a espiritualidade, né? O povo fala assim, ai, era uma ótima pessoa. Às vezes o bicho era só o prego, né? Era ruim para dedéu. Mas bastou dizer que desencarnou, todo mundo levanta a bandeira da bondade para cima da pessoa. E nós não vamos mudar simplesmente porque nós desencarnamos, né? Nós continuaremos os mesmos espíritos, não é? Os mesmos que fomos na última encarnação, somado ao que nós somos pelas outras também, e vamos levando esse emaranhado de situações, conhecimentos, desentendimentos, aprendizados, né? Posturas, nós vamos levando para as outras encarnações. Por isso a importância de nós entendermos quem somos nós hoje, como nós estamos e por que nós precisamos mudar, às vezes, o nosso jeitão de ser. Tá fácil? Não é? Facinho, não é? Então, nós como já entendemos que mesmo como encarnados e como desencarnados, nós vamos passar por esses degraus. Porque depois, não é, como diria o outro, do falecimento do dito cujo, não é? Ou da dita cuja, nós vamos permanecer com esse mesmo entendimento que nós temos das vivências de hoje, não é? E aí nós só vamos ter uma abertura de consciência um cadinho maior. E aí nós vamos entender, talvez tudo não, mas algumas coisas que nós deixamos de fazer, ou que fizemos de uma forma equivocada, e aí a gente põe a mão na nossa consciência, mesmo como desencarnado, e aí a gente vai falar assim, eu preciso de ajuda, preciso que alguém me dê um help, não é? Para que me ajude a dar uma melhorada enquanto eu estou aqui, por exemplo, na pátria espiritual, para que eu consiga galgar algum degrau quando eu voltar, quando eu reencarnar novamente. Porque assim é o procedimento, pelo menos é isso que a boa espiritualidade traz para nós, não é? Então, essa forma de nós subirmos e descermos, né? Jesus já falou para nós, né? Que para a gente chegar até o nosso Pai, a Deus, não é? Nós teríamos que nascer, como nós estamos aqui hoje, não é? Morrer, não é? E renascer novamente, até nós chegarmos lá aos últimos degraus dessa escada, não é? Colaborativa da evolução. E nenhum de nós chegará lá, nessa danada da perfeição, sem se purificar pela própria reencarnação. O que na realidade, isso explica, não é? A justiça divina. Mas aí vocês vão falar, o que tem a ver uma coisa com a outra? As nossas subidas e descidas da escada, não é? Como encarnado e desencarnado, o que tem a ver com justiça de Deus?
porque não haveria como explicar a reencarnação sem as informações que a justiça de Deus nos traz. Foi por isso que nós trouxemos simplesmente como exemplo, né? Nós trouxemos João Batista como exemplo de reencarnação. Não foi para falar mal dele, não, né? Porque todos nós aprontamos em algum momento. Não foi só João Batista e não foi só cada um de nós. Todos nós que precisamos voltar, não é, a vivermos como espíritos encarnados, é porque automaticamente deixamos algumas coisinhas lá para trás. Não é lá para trás na sala aqui não, né? Lá para trás, nas outras encarnações, nos outros passeios que nós tivemos pela eternidade. Gente, eu estou falando legal para vocês ouvirem aí no fundo? Beleza? Então tá bom. Então tudo isso é para que nós venhamos a ter exemplo, não é, das viradas da nossa vida, de cada um de nós, independente do tempo em que nós estejamos. Aí os senhores vão entender por quê? Por que eu vou mencionar a vida, um cadinho só da vida de João Batista, não é? O João Batista, como o próprio Jesus disse, foi Elias, um dos profetas, não é, referidos no Velho Testamento, que viveu no século 9 antes de Jesus, antes de Cristo. Não há na Bíblia nenhum escrito feito por ele, não é? Mas existem várias referências a seu respeito, não é? Em diversos autores do Velho Testamento, como o 3º livro dos Reis, lá no capítulo 17, como também no 4º livro dos Reis, no capítulo 1, em que está lá escrito assim, Juízes e Malaquias. Então, ele viveu ao tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel, com quem ele esteve, essa rainha ele esteve, né, sempre aí em contenda, em oposição mesmo, por causa do culto que era promovido na época ao deus pagão Baal. Ele foi considerado como um servo bastante firme, não é? Inteligente, bastante trabalhador, mas bastante audacioso também do javismo. Javismo é um termo que vem de Javé ou Jeová, não é? Que é como eles chamavam, né? Davam o nome de Deus, conforme aí os hebreus, não é? Então, apesar do excessivo rigor e das atrocidades que ele praticou, ele era, assim, na época, considerado, assim, um servo muito fervoroso, muito legal. Então, dentre algumas situações, né, atrocidades que ele fez, destaca-se aquela em que ele fez descer fogo do céu e queimar um capitão juntamente com seus 50 comandados, né? Quando este comandante aí esse capitão foi buscá-lo para prender a João Batista. Então, o mesmo fato acabou se repetindo com uma segunda brigada, um capitão e mais os seus outros 50 soldados, assim como, se a gente fosse voltar um pouco mais lá no tempo, a morte de mais 450 sacerdotes de Baal, que os fez ali passar, não é, pelo fio da espada, ou seja, mandou descer de joelho ali, mandou descer a espada no pescoço de todos eles, não é? Então acabou totalizando aí, como, né, uma pessoa ruim, digamos assim, 550 mortes nas costinhas de João Batista. Então as palavras de Jesus, elas confirmam a vinda de Elias, lá em Mateus, não é? Referindo-se ali a João como o próprio Elias, mas em espírito. Aí fala assim: e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus adquire-se a força, e os violentos arrebatam-no, porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, dos versículos 12 ao 15. Então, para nós percebermos, na verdade, qual que era a visão, o entendimento que havia por parte daqueles homens, né, daquela época, ou seja, cada um de nós naquela época, a gente precisa lembrar que em algum momento nós estivemos lá atrás, não é?
Era um entendimento que nós tínhamos sobre o que era amar a Deus. Mas que Deus, não é? O Deus que até algum tempinho atrás nós entendíamos que era um Deus que estava sempre com um chicotinho na mão, e aquele pior, que tem os cravos na ponta, não é? Ou então estava com aquele tridente mandando lá na cacunda de qualquer um de nós, não é? Fez alguma coisa equivocada, não me respeitou, vai para o castigo, né? Você é um grande pecador. Era essa a visão que nós tínhamos de Deus. Um Deus punitivo, um Deus mau, que castigava, que não perdoava, que mandava para os fogos as labaredas do inferno. Não é assim que nós entendíamos Deus? Então, a violência da lei mosaica, né, ela ordenava, por exemplo, o extermínio dos infiéis. Eles chamavam de infiéis todos aqueles que não entendiam Deus, o Deus dele, né? Como nós falamos, Javé, Jeová, né? Então, o extermínio dos fiéis para ganhar a terra prometida, não é? Que era o paraíso dos hebreus. Por isso a citação de Jesus, quando ele fala, ao reino dos céus, adquire-se a força. Era essa visão que eles tinham, não é? Então, no período em que entrou Jesus na história, a nova lei estabelecida, para se ganhar, na verdade, o reino dos céus, o trajeto deveria ser outro, que é bem esse que nós conhecemos hoje. Igualzinho assim, não é? O da caridade, o nosso amigo até falou aqui, não é? Caridade, ser indulgente, ser tranquilo, dar a vez para o outro, dar um sorriso, dar um cumprimento, ser um cadinho manso, não é? Tudo isso é uma forma de caridade. Então é caridade, né? O jeitão de Jesus é o jeitão da caridade e o jeitão da doçura, como nós vamos tentando implantar, não é? Através aí do Espiritismo. Então os senhores conseguem entender, não é? Essa analogia das circunstâncias do retorno de Elias, como João Batista? É só a gente fechar assim. No tempo, ou na ocasião que era conhecido como Elias, né, ele enfrentou lá a tal da rainha Jezabel, tendo-a vencido, na verdade, pelos poderes, não é? Matando os sacerdotes e suprimindo ali o culto do deus Baal. O que o Espiritismo fala para nós? Para a gente não ser contra nenhuma religião, não é assim? Só que naquela época nós não entendíamos isso, e muito menos eles, né, lá. Então, na segunda ocasião, já como João Batista, ele é morto por uma maquinação, não é? Também de uma rainha. Não foi assim que a gente conhece a história, não é? Ou seja, nós vimos ali o exercício da lei de causa e efeito, não é? A lei de ação e reação. Não que quando nós, por exemplo, a gente vê alguém matando alguém, que automaticamente na próxima encarnação, ou numa outra, a pessoa volte e seja assassinada por aquele que nós matamos. Não, porque senão viraria um ciclo vicioso. Eu mato, né? Aí voltamos, ela me mata, e aí a gente volta e fica nisso o tempo todo. Onde que está a justiça divina? Não é? A justiça divina está aí. Nós temos sim que ter o entendimento, retornarmos juntos. Pode não ser nem como, digamos assim, como inimigos, não. Pode ser até como amigos. Que para a gente ter um contato maior um com o outro, os nossos espíritos trocarem energias um com o outro e fazermos uma história diferente. Não precisa ser com ninguém matando ninguém. Nem batendo no outro, nem xingando, nem sendo inimigo, nem entrando em guerra. Não precisa ser dessa forma. Pode ser como filhos e pais que se amam. Não filhos e pais em contenda, não é? Mas pode ser de filhos e pais que se amam demais. Por quê? Para sanar toda aquelas coisas ruins que ficou lá no nosso passado, e nessa encarnação ou numa outra qualquer, nós possamos desfrutar da companhia um do outro, num aprendizado muito grande de troca de amor e de carinho, de sentimento, de educação, de aprendizado. Está vendo que nem tudo é ferro e fogo, não. Não é tudo ferro e fogo, não é?
Então, nessa nossa vida, nada é por acaso e muito menos por engano, não é? Nesses nossos passeios pela eternidade. Então, o conceito aí de reencarnação, ela já fazia parte, na verdade, das crenças judaicas, não é? Então, esse conhecimento dos judeus, eles entendiam como ressurreição, né? E nós, como hoje nós já temos esclarecimento da ciência, por exemplo, o esclarecimento da ciência do espiritismo também, não é? Naquela época, esse entendimento de que não poderia haver um renascimento no mesmo corpo, que corpo morreu, enterra ou crema, acabou, não é? Não é assim que a gente sabe que é assim, ciência, não é? Morreu, desencarnou, foi para o céu, como diz o outro, ou foi para o inferno em alguma outra religião, ou foi para o purgatório em alguma outra, o corpo desvanece, acaba, ao pó volta, não é assim? Ao pó a terra. Então, o que acontece? Nós, como espíritas, entendemos que o espírito continua vivo, não é? Mas naquela época, o espírito continuava vivo e voltava no tempo certo para o mesmo corpo, a ocupar o mesmo corpo. E esse entendimento foi modificado mesmo por Jesus, naquela época, não é? Quando Jesus levou ali para nós mais informações sobre esse processo reencarnatório, não é? Lá naquele diálogo entre Nicodemos e o mestre, nós podemos observar a atenção dada a esse assunto. E lá está assim: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer, e ouves sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu, na verdade, numa pergunta, não é? Como isso pode se dar? Jesus lhe disse que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Então, como esclarecimento, é preciso a gente identificar o significado da palavra água nesse texto, né? O renascimento de água e de espírito é nada mais do que a retomada da experiência física, não é? Cuja constituição, ela é eminentemente feita do que é a nossa constituição? A maior parte dela. A água, não é? Acho que 75%, se não me engano. Apesar que nos dias de hoje, pelo amor de Deus, acho que a minha água já foi para 65 ou 55, né? Ou a de vocês também, não ri não, né? Então, portanto, esse renascer de água é o reencarnar, não é? E o renascer de espírito é o evoluir, não é? O progredir nosso, mas moralmente. Ou seja, nós carregaremos essas nossas energias, né? As situações plasmadas aí
pelos nossos pensamentos, sejam por situações boas ou mesmo ruins, para onde queiramos nos movimentar. Porque isso vai estar tudo aqui, gravadinho em nós, não é? Não tem como a gente fugir daquilo que nós somos, daquilo em que nós nos transformamos através dessas nossas reencarnações. Aí você vai falar assim, imagina, né? Eu que me transformei. Não foi Deus que fez esse corpinho lindo que nós temos, não é? Uns com uma dorzinha ali, outros com uma dorzinha aqui, outros com uma dorzinha acolá. Não, fomos nós mesmos que fomos criando o corpo que nós precisamos para que nós possamos, em cada encarnação, fazermos o nosso melhor para que nós consigamos andar bem aqui, nos comunicar melhor com os outros, não é? Trocarmos as nossas energias, os nossos abraços, e às vezes termos também os nossos pega, não é? Às vezes nós precisamos externar um cadinho, de uma forma um cadinho mais alta, não é? Ou com um certo olhar, o que nós estamos pensando. Porque pensar é preciso ser externado. O nosso jeitão não tem que ficar recluso, não. Nós precisamos trocar o nosso entendimento de vida, as formas como nós compreendemos o mundo, nós precisamos trocar com aqueles que estão conosco no caminho. Senão nós vamos simplesmente passar por essa encarnação. Nós precisamos viver. E viver significa o quê? A troca, não é? A troca de conhecimento, a troca de posição, a troca de entendimento de vida, como que eu me dirijo a você, como que ela se dirige a mim, e assim vai. Nós não vimos aqui só para ver a banda passar, não vamos ficar lá, como diz a música, paradinhos lá na janela, não. Nós vimos para esse planeta, para essa vivência, para nós trocarmos as nossas energias, trocarmos os nossos conhecimentos e entendimentos de vida. Para isso que serve as nossas encarnações e reencarnações. Senão, a gente ficava lá, num lugarzinho escondido, lá na espiritualidade, olhando de algum lugar a banda passar. E os outros irem construindo, os outros irem progredindo, os outros irem crescendo, e nós lá, de braço cruzado, só olhando os outros passarem. Por isso que a gente veio para cá. Desce e arrebenta. Foi isso que Deus falou para nós. Vai lá trabalhar, não é? Para a sua evolução moral. Então, nós podemos, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, já deu meu tempo, que horror. 2 minutos. Gente, passa muito rápido. Então, assim, às vezes a gente fala assim, eu não deveria ter reencarnado nessa vida, na vida que a gente leva, com os familiares que a gente tem, com os amigos que nós arrumamos, com os vizinhos que nós temos. Mas nós estamos aqui justamente pela necessidade de estarmos com eles e deles estarem conosco, nessa troca que nós já comentamos, não é? E nós podemos, quando a gente acredita que não é a família que nós deveríamos ter, ou os amigos, o marido, o noivo, o namorado, os filhos que nós deveríamos ter, será como que eles pensam de nós? Será que eles pensam isso de nós também? Quando a gente quer mudar alguma coisa, quem precisa mudar primeiro somos nós. Nós não podemos esquecer disso nunca, não é? Nós podemos alterar, sim, algumas situações, através sempre das nossas posturas, né, perante a vida. Porque nós somos sempre os responsáveis pelas nossas criações, encarnados ou desencarnados. Nós precisamos aprender, não é, a usar esse nosso livre-arbítrio, porque somos nós mesmos, né, que plasmamos, que criamos todos os quadros da nossa vivência, como escritores e protagonistas da nossa novela, que é essa nossa vida, que nós estamos aí nos capítulos, não é? Então, assim, nós aprendemos sobre a justiça divina dentro da nossa reencarnação. Então, não é e nem será Deus, não é, o responsável pelas situações que se apresentam na nossa vida, mas sim nós mesmos.
Responderemos através das nossas consciências a cada um dos nossos atos executados nessa ou em cada uma das nossas outras encarnações. É só a gente se lembrar sempre, não é? Da vida de João Batista, que na encarnação anterior ele foi simplesmente Elias, não é? Já estou terminando, gente. Mas pensemos aí nas orientações de Jesus quando ele falou para nós, vigiai e orai. Nós podemos nos lembrar lá da questão 301 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Lembra quando nós comentamos que a gente volta não só como assassino um do outro, mas que a gente volta como às vezes pais e mães, não é? Para que a gente possa aí trocar a melhor das nossas influências uns com os outros. É isso aí. Então, essa nossa condição de espíritos viajantes, né, e digamos assim, passeadores, faz com que nós estabeleçamos interações intermitentes entre esse plano físico e o plano espiritual. Nós não estamos isolados e tampouco deixamos de atuar, não é, na harmonia ou na desarmonia do lugar onde vivemos, conforme a qualidade superior ou inferior das irradiações psíquicas que nós emitimos, onde quer que nós estejamos. Então, dessa forma, o padrão de pensar que nós emanamos, motivado pela qualidade dos sentimentos cultivados aí no nosso íntimo, se exterioriza em ondas mentais, semelhantes aí às ondas dos rádios, né? Por estarmos nessa mesma faixa vibratória, nós nos conectamos a mentes, né, afins, a outras mentes que pensam e sentem as coisas do mesmo jeito que nós. Aqui, às vezes, ali, encarnados ou desencarnados, vão tomar, não é, por essa sintonia, um bracinho ali conosco nessa nossa convivência, muito embora ali alguns desencarnados possam até agravar aí os nossos conflitos e os nossos desajustes, não é? Ou caso procuremos limpar e iluminar as nossas emoções, nós iremos acabar colaborando uns com os outros, né? Para que saiamos aí vitoriosos da presente reencarnação. É a lei da afinidade, que pode ser desenvolvida por encarnados e desencarnados, pois nós convivemos com os dois tipos de espírito. Isso é fácil de nós compreendermos nas nossas relações diárias, não é? Então, nós precisamos aí vivermos, né, de uma forma um pouco mais tranquila. A mudança de hábitos na nossa vida não é fácil, é bastante complicada mesmo, mas nós precisamos exercitar. É um trabalho da nossa fé raciocinada, entendermos que não há injustiça de Deus nas situações de dificuldades que se apresentam para nós, mas é preciso nós começarmos e acreditarmos que, acima de tudo, está Deus no comando, nos dando cada uma das oportunidades que temos, dirigindo ali a tudo da melhor forma possível, para que nós não nos deixemos abalar nunca pelo desânimo, não é? Combatendo sempre o negativismo que existe lá dentro de nós. A opção é nossa e sempre será intransferível. Gente, era esse o bate-papo que nós tínhamos para hoje. Eu já passei 5 minutos. Vamos então. Eu agradeço demais a oportunidade. Olha isso, gente. Desculpa. A energia aqui tá. Vamos então pedir para eu fechar, não é? Vamos então fechando os nossos olhos físicos, abrindo, permanecendo com os nossos olhos espirituais abertos, agradecidos sempre a Jesus, a Deus, a Maria Santíssima, a São José, aos amigos mentores espirituais desta casa, a oportunidade que nos deram desta nossa reunião em nome sempre de Deus e de Jesus. Para eles agradecemos, pedimos aos amigos mentores espirituais, os individuais e os desta casa, que recolham os nossos melhores pensamentos,
os nossos melhores sorrisos, as nossas melhores ações. E se houver necessidade, que faça uma asepsia e as transforme em boas vibrações, que serão levadas a todos os cantos deste planeta, para todo aquele que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Seja dificuldade do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como dessas guerras externas havidas entre algumas nações. Os problemas com os terremotos, maremotos, as grandes secas, as grandes queimadas, as grandes tempestades, essas inundações, os desabamentos. Senhor, leve esperança, paz, entendimento e sabedoria a todos estes corações necessitados de todo o seu amor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Vibramos assim por todos nós, por todo este planeta e por toda a humanidade, em nome de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, hoje, enquanto não conseguimos compreender os desígnios de Deus. Seja sempre luz em nossa vida e nosso caminho, Senhor. Seja sempre paz para todo aquele que necessita. Muito obrigada. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos ir em paz para os nossos lares, imantados nessa força e nessa luz de paz, de amor, de Jesus. Que assim seja. Fichas brancas, 1, 2, 3, 4. Fichas brancas, 5, 6, 7, 8.